Boa noite! E aí, pessoal, tudo bem? Bom, estamos hoje aqui para o 6º episódio do 360 Podcast. Hoje com o Bilica Trainer. Boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Gustavo. Bem-vindo. A gente estava esperando há muito tempo já, né? Isso aí. É uma entrevista esperada mesmo. E além de ser esperada, a gente vai falar pelo que vocês sempre esperam, que são os nossos patrocinadores. Inclusive, o Bilica é um dos nossos patrocinadores. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o negócio dele, sobre o marketing dele, sobre a metodologia dele e sobre ele também. E claro, sobre o centro de treinamento dele, que é um sucesso. E bom, para começar falando aí de uma outra patrocinadora que também é dessa parte de bem-estar, de saúde, de cuidado com o corpo, com a mente, tem a Liniane do Estúdio VIP, que foi nossa última convidada do podcast. Inclusive, se você não assistiu, vai assistir aqui no nosso canal do YouTube, já se inscreve também. A entrevista com ela foi muito bacana. Se você procura realizar aula de pilates, aula de yoga, se você busca recuperar a sua saúde ou mesmo fortalecer, pode ter certeza que a Aline é uma pessoa incrível para você conhecer, fazer aula lá no Estúdio VIP, tá certo? Além da Aline, a gente tem 2 grupos de dentista. Tem o Cássio Dentista, que é um dentista excepcional. Ele vai realizar um atendimento extremamente amigável com você, extremamente técnico. Ele é uma referência, cara. Direto ele está viajando, ministrando treinamentos aqui na cidade. As pessoas adoram o serviço dele. Pesquisa lá, Cássio Dentista, no Instagram, é assim que escreve mesmo, e você vai gostar do resultado. E além disso tem o grupo da doutora Isabela Pafume, que é uma clínica da família de odontologia. Lá você vai encontrar um cuidado desde o bebê da sua família até a pessoa mais idosa da sua família. Então é um cuidado para todo mundo. E por fim, eu acredito, é o Cretino, que deve estar chegando daqui a pouco o nosso pedido. E o Cretino é nosso patrocinador, ele sempre fornece algum alimento para a gente passar para os nossos convidados, para degustar aqui, às vezes uma batatinha, às vezes algo misterioso. Vamos ver o que vem hoje aí, tá certo? E, bom, vamos começar. Seja muito bem-vindo, Fábio. E, para começar, antes da gente falar do seu CT, quem é Fábio? O que é essa força que define, como você mesmo tem no seu lado pessoal, que você tem como filosofia? Show. Boa noite. Boa noite. Então, meu nome é Fábio, né? O pessoal me conhece mais por Bilica. Se falar Fábio aqui, é capaz que ninguém vai conhecer. Mas então, eu comecei, vamos dizer, minha carreira, almejava ser jogador de futebol, então sempre fui atleta desde criança. E aí chegou um momento que eu vi que não ia dar certo. Comecei a observar os treinadores, os preparadores físicos, e aí já senti aquela vontade de ir para a educação física. Então, eu sou da área da saúde, da área do treinamento, e a gente busca ajudar o máximo de pessoas nessa área, treinamento físico. Bacana, é isso aí. E, bom, eu queria que você agora falasse um pouco mais sobre a sua metodologia, assim, qual é a sua abordagem, porque a gente sabe que cada profissional, às vezes, gosta de uma abordagem diferente com cada aluno, mas qual é a sua? Certo. Vou te contar como que começou, que eu também não conhecia esse método que hoje eu utilizo, né? Que é o levantamento de peso, treinamento de força. Lá em 2015, quando eu comecei a faculdade aqui em Quirinópolis, na UEG, vim só para isso. Eu já treinava musculação há muito tempo por conta do futebol. A gente treinava no clube, né? Então o que eu conhecia de treinamento de força era aquilo. Então eu entrei na faculdade já com a cabeça que ia trabalhar com academia, musculação tradicional. Tradicional não, convencional. Tradicional, se a gente for estudar a história, é o levantamento de peso. Só que aí chegou uma hora que eu saturei. Ainda no primeiro ano de faculdade, saturei, desgostei mesmo de treinar academia. E aí eu fiquei quase 2 anos, cara, sem treinar, nada. E aí não tinha mais nada na cabeça, só tinha aquilo de treinamento e futebol. Aí futebol eu não queria mais, fiquei sem treinar. E aí foi quando eu mudei para Goiânia. Passei no concurso do aeroporto, fui trabalhar em Goiânia e transferi a faculdade. Só que aí, cara, chegou um ponto que eu não estava conseguindo dormir mais. Porque acostumado a gastar bastante energia e tudo. E aí o que acontece? Quando eu ia embora da faculdade, eu passava na porta do Passeio das Águas.
E aí todo dia eu pensava, cara, tem que ter outra coisa para treinar, não é possível que só tenha academia. E olha que já tinha CrossFit, mas ainda não tinha conhecido ainda. E aí teve um dia que eu saí da faculdade mais cedo, acabou a aula mais cedo, passei no shopping, falei, sabia que tinha Saraiva lá, entrei na livraria, pedi pra moça, me mostra os livros de treinamento que você tem aí. Ela foi e me mostrou um gigante lá. Fiquei lá, acho que devo ter ficado 1 hora, 2 horas, olhando todos os livros que tinha. E aí encontrei um livro, e não sei por que me chamou a atenção, comprei o livro e fui embora para casa. Comecei a ler, a partir dali eu percebi que tinha outra forma de treinar, que era treinamento de força. Powerlift, levantamento de peso, é um esporte de força, né? Um dos esportes de força. E aí, quando eu fui lendo esse livro, lá dentro eu via alguns autores, alguns treinadores, eu já ia na internet procurar os caras. Aí já entrava em contato, já queria fazer curso, já fui para São Paulo, já fui para o Rio, e ia atrás dos caras fazer curso. E aí eu conheci um outro mundo de treinamento. E aí, o que eu pensei? Como eu não saturei daquele tipo de treino, e não estava conseguindo gostar mais. E aí, comecei a gostar do levantamento de peso, falei, cara, deve ter gente que não gosta da academia que vai gostar disso aqui também. Então, foi a partir daí que eu vim para esse método do levantamento de peso. Então, hoje a gente trabalha com levantamento de peso, que é um esporte, o levantamento de peso olímpico, e o treinamento funcional. O que acontece? O levantamento de peso, se a gente olhar ele assim, quem não treina assusta, né? Já viu o levantamento de peso para cima da cabeça e tal? É bonito, é bem plástico, você vê o movimento e tudo, mas você vê assim a primeira vez e fala, cara, nunca vou fazer isso, não consigo, e outras pessoas têm medo. E aí a gente começou a ficar com treinamento funcional, com a forma de preparar você para você conseguir fazer o levantamento. Só que nesse caminho, tem gente que não gosta, vê e fala, realmente não quero fazer isso aí não. Só fica no funcional, entendeu? Às vezes para resolver uma dor. Só que a minha carreira começou a vir mais para esse lado da dor, justamente nos estágios, trabalhar quando eu voltei para Quirinópolis, que antes de terminar a faculdade, quando eu estava em Goiânia, eu voltei para Quirinópolis. E aí, fazendo estágio, comecei a estudar o levantamento de peso, e aí é uma área ampla também do esporte de força. Então, a gente estuda todo o trajeto de um atleta dentro do levantamento. Porque o levantamento de alto rendimento, ele começa na infância. Então, o que eu fiz? Eu peguei o método que é utilizado. Você pega a criança, o que você trabalha? Todas as valências para desenvolvimento, tem as janelas de desenvolvimento motor e os períodos sensíveis que chamam. E aí comecei a aplicar, mesmo que a pessoa adulta. E aí comecei a resolver as dores delas, por causa que eu estava trabalhando desde o início, da base, como se ela fosse um atleta, mas não veja isso como tacava peso na pessoa, não. A base, uma criança você não taca peso nela. Então trabalhava a base, flexibilidade, mobilidade, entendeu? Quando você fala, as valências são os diferentes tipos de força que a gente falava antes, tipo velocidade, mobilidade, alongamento. Isso, a gente tem força, flexibilidade, agilidade. Aí dentro de força, a gente tem vários tipos de força, que é um diferencial nosso também, porque quando a gente vai para academia convencional, nós vamos treinar força. Todo mundo já pensa naquela série de 10, de 15, né? E esse é apenas um dos tipos de força. Você consegue fazer 10, 15 repetições com aquela carga, você consegue fazer mais carga com menos repetições. Aí entra a questão do detalhe técnico, né? Você não vai socar peso lá também, fazer só 5, só 3, mas pouca amplitude. Aí entra o detalhe técnico, que vem o acompanhamento profissional, professor. Bacana. Ô, Fábio, e para quem é mais leigo, qual que é a diferença do treino de força para o treino de hipertrofia, que é no caso das pessoas que querem ganhar massa ali? Qual que é a diferença desses treinos? Show. Então, o pessoal entende que na academia de musculação convencional é o que dá hipertrofia. Realmente, os estudos mostram que você precisa de mais volume para ter um ganho ali sarcoplasmático, né? Porém, tem a outra forma de hipertrofia, que é a miofibrilar, né? Crescer o músculo de fato, a fibra se desenvolver, né? E aí a gente entra com o trabalho de força. Então a gente complementa muito, por isso que a gente tem muitos alunos lá que treinam, não só por isso, tem outros motivos também, mas esse é um deles, que treina com a gente lá no CT e treina musculação. Ele quer hipertrofia, ele faz o treino de resistência, aí essas pessoas, eu já nem coloco ele para fazer a parte de resistência, porque eu já sei que ele faz lá na academia, entendeu?
Então aí a gente complementa. Porque lá no CT a gente trabalha força de resistência, faz potência e força máxima. Entendeu? A gente faz todo o trabalho de força. E aí tem gente que gosta da academia, daquela metodologia da máquina e tudo, trabalhar mais isolado. Aí a gente complementa com ele, entendeu? Já E aí, aproveitando o gancho, então, desculpa te interromper, depois explica também qual que são a diferença dessas forças de resistência, força máxima e força de potência. Certo, isso, potência. Uhum. Então, aí, voltando lá na hipertrofia, o trabalho de hipertrofia que o pessoal olha, assim, quer ficar definido e tudo, você precisa trabalhar a força, seu músculo, sua fibra só vai desenvolver com a tensão mecânica, certo? E aí, essa força feita lá com muitas repetições é uma delas, mas você precisa fazer força máxima aí. Por isso que tem muita gente que estagna ali naquele resultado e não consegue desenvolver mais, entendeu? E, e outra coisa que entra junto é a alimentação, né? Você tem que ter um aporte de proteína ali razoável, pelo menos razoável, senão você não vai desenvolver hipertrofia, né? E aí o que acontece? O pessoal olha muito para, vamos treinar hipertrofia. Hipertrofia é uma resposta somente, entendeu? Então aí a nossa visão lá no CT é essa, a gente trabalha funcionalidade, a gente trabalha em cima das funções articulares, dos padrões de movimento, você vai melhorar seu movimento, vai ser funcional. Por consequência, vai vir a hipertrofia. E aí, quando você não olha nela, quando você vê ela apareceu, entendeu? E aí, quando você foca só nela, você esquece o tanto de outro benefício que você pode ter, que é mais rápido que a hipertrofia. Aí você tem a sensação que você não está tendo resultado, porque você não está vendo a que está mais perto aqui. Aí se você foca aqui, quando você vê que conseguiu isso aqui já veio também junto, que é a hipertrofia. Bacana. Entendeu? 2 coelhos com uma cajadada só. Exatamente, até mais. Gil. 2 ou mais. Isso. Bacana. E quando você fundou o seu CT, antigamente era garagem, né? Agora você está mudando com uma mudança de nome. Você veio com essa intenção de ter um centro onde essa metodologia é aplicada? E se sim, como tem sido, o que você tem visto nos seus alunos, né, clientes, essa repercussão? Eu sei de pessoas que estão com você, até o Bruno que trabalha aqui com a gente, o Bruno que sabe fazer esses cortes aí, ele está com você, sei lá, acho que há uns 6 anos por aí. Tem uns 4, 5 anos por aí. Pois é, então é um aluno de continuidade. Eu sei que tem vários são assim também. Sim. A montagem, a criação do CT, que antes era garagem, foi com esse intuito? E o que você me fala dessa mudança também? Sim. Então, quando eu comecei na garagem do meu sogro. Por isso que veio garagem. Aí eu estava treinando com um colega, e aí ele foi e postou uma foto da gente treinando lá, e postou e escreveu, garagem do Bilica, a origem. Até o Paulo Henrique deve estar assistindo aí. E aí eu falei, pronto, tá pronto, o nome do CT vai ser isso, garagem do Bilica. Aí ficou. Só que o que acontece? Mais recente agora, tá chegando muito contato em cima de mim de empresas, de peça, de carro, de maquinário de oficina, querendo me vender peça, me fazer proposta, ou até pensando que é oficina de fato, querendo ver orçamentos. Não, gente, eu tenho que mudar o nome. Sim. Aí eu tô tirando, e aí eu saí da garagem também do meu sogro, né? Inclusive a gente vai reinaugurar agora, não tem data definida ainda, mas é recente agora, daqui pro início do ano. Até vou, se vocês quiserem, eu posso mandar o link do grupo pra gente fazer um pré-cadastro ali, quem tiver interesse. Tem muita gente que tem vontade de treinar, mas às vezes não conhece, às vezes tem medo, acha que, entendeu? Então, até depois se puder passar o link para nós, se você tiver interesse em fazer esse cadastro para a inauguração lá do CT, para treinar com essa metodologia, eu acho que é bacana você olhar o link aqui da descrição. Show. E é isso aí, tive que trocar o nome, tirei o garagem para não ter mais essa inconveniente, né, de ficar... Sim. Tem até uma coisa do marketing que é o SEO, Search Engine Optimization. Para você que, por exemplo, vai abrir um negócio no Google, certo? Você vai escrever lá o seu nome e o seu nicho. Aí o Bilica, no caso, ele tinha colocado garagem do Bilica. O Google, toda vez que alguém pesquisar algo ligado a carro, vai direcionar o negócio dele ali, se ainda tiver garagem. Então, quando você coloca centro de treinamento do Bilica, pessoas ligadas ao centro de treinamento, interessadas em cuidado com o corpo, treino de força e tudo mais, vão ter o Bilica como resultado.
E por que tem esse nome em inglês, essa sigla chata, né? Isso é a otimização da ferramenta de busca. Quando você tem uma conta na rede social e você usa as palavras certas, como o caso agora que está mudando para centro de treinamento do Bilica, você vai só atrair seu público-alvo. Isso tanto na rede do Facebook, do Instagram, quanto do próprio Google. E são coisas simples, detalhes assim que muda até a visibilidade que você tem, as pessoas que chegam até você. E é uma forma inteligente e muito simples de você dar uma virada de chave assim, né? Mas a outra parte da pergunta era se você tinha como intuito centralizar essa sua metodologia de passar dentro daquilo que você experienciou, daquilo que você estudou e garantir que as pessoas estão vivendo esse processo. Porque às vezes na academia, sem acompanhamento de personal, às vezes até fica meio solto, né? E lá... Sim, então, tem muita gente que, assim, hoje em dia a gente pode dizer, talvez não todo mundo, mas 99% das pessoas sabe que precisa treinar, precisa fazer atividade física. A nossa vida social mudou muito, muito trabalho é muito sentado, parado, então a gente tem que fazer exercício. Sim. Todo mundo, eu acho, já tem essa consciência, e principalmente o treinamento de força. Se você não tiver força, você não tem como desenvolver outras valências. A força é a mãe, pai de todas as outras valências. E então muita gente tem essa consciência, porém muita gente não gosta de academia convencional. Igual assim como eu saturei um dia, tem gente que nem gosta nem de ver. Então, com esse intuito, eu criei o espaço hoje Bilica Centro de Treinamento, pensando em ofertar um outro esporte. Outra coisa importante também é o pessoal começar a olhar para o exercício físico como esporte. Por quê? Vou te dar um exemplo. Se a gente olhar para o fitness, vou lá para a academia, o único objetivo que consegue ver é hipertrofia, ficar sarado e tudo. Sim. Só que às vezes aquele treino fica muito sem propósito, por mais que você quer só o pump no final do treino ali, e depois, o que eu consegui com aquilo? Sim. E quando você treina um esporte, você tem um objetivo, né? Igual hoje o pessoal está jogando muito beach tênis, futevôlei, tem um objetivo final, fazer a bolinha cair lá, fazer a bola cair de lá, né? A corrida, eu não consigo fazer 5 km, eu quero conseguir. Agora eu consegui, agora eu quero fazer 5 km mais rápido ainda. Então tem um objetivo por trás. Então você faz todo um processo que a gente chama de programação, periodização, para conseguir aquele objetivo. Na musculação, geralmente, você não tem isso, né? É só o pump e vai embora e aí você fica vazio. A estética pela estética, isso. Né? Exato. E, por exemplo, no levantamento de peso já é mais motivante. As aulas é mais dinâmica. E, por exemplo, a gente só passa por um movimento quando você atinge alguns pré-requisitos. Por exemplo, o snatch. Sabe qual é o snatch, né? Vocês sabem o snatch? Arranca? Isso. E a gente a gente leva a barra em um único movimento para cima da cabeça. É bonito demais de ver. É lindo. Eu nem imagino como faz. Não. Só sei que joga pra cima. Depois eu vou mostrar um vídeo para vocês, vai ver. É lindo de ver. E ele é o segundo movimento mais complexo da Olimpíada. Aí você fala assim, nossa, cara, você quer que pessoas que não sedentária, que não gosta de exercício, vai fazer isso lá com você? Mas tem todo um processo. Quando ela chega a fazer, ela já está gostando, entendeu? E se ela não gostar também, a gente coloca ela no funcional ali e ela vai ficar feliz. Garanto, isso. Entendeu? Então, assim, para você chegar, pegar o peso e levar lá para cima, tem uma série de movimentos que você tem que ter como pré-requisito, conseguir fazer para chegar lá. Entendeu? Então, por exemplo, você tem que conseguir agachar com a mão acima da cabeça, com peso, e agachar lá no chão e voltar, para depois a gente começar a aprender o snatch de fato, entendeu? Então é motivante, entendeu? Você vai na aula sabendo que seu próximo nível é aquilo ali. Estou treinando para conseguir fazer isso aqui, entendeu? Consegui. Agora eu vou treinar para fazer esse próximo aqui, e aí vai subindo de nível. Então isso é mais motivante. Sim, entendeu? Total. Eu acho que é a mesma filosofia que segue até em artes marciais e tudo mais. Artes marciais, tem as faixas, exatamente. Você vai graduando, né? E acho que da arte marcial tem mais um simbolismo, mas ali você sente na pele, né? Na pele. Isso, a sua graduação, né? Inclusive a gente tem esse projeto de fazer umas pulseirinhas, não faixa, mas umas pulseirinhas. Ah, top isso aí. Que aí você vai, a hora que você vê a pulseira, opa, aquele ali já sabe fazer isso. E isso é um gatilho assim,
psicológico genial, É, porque show. você vai gerar uma comunidade ali dentro do CT, Isso. tipo, você é qual faixa, você é qual time, às vezes tem esse negócio. Nossa, É legal. genial. É show. E, por exemplo, eu sou uma pessoa, eu treino, né, já faz alguns anos, e eu sinto muita dor na lombar. Tanto para agachar, se eu for treinar lá, pra quem vai e também sente essa dor, lá vai ter um processo que vai me ajudar, de fortalecimento, como que é? Certo. Então, de início, dor lombar, ela vai comer, praticamente todo mundo vai sentir um dia. Só que no treinamento, na hora que você chegar lá, a gente vai fazer uma avaliação e vai detectar onde que está essa causa, entendeu? E ao contrário do que muita gente pensa, que tem que não pode fazer exercício, tem que parar, é ao contrário. O que a gente tem que fazer? Estimular seu quadril, torácica, a se movimentar para a gente liberar essa lombar, para parar de sentir dor e fortalecer, entendeu? Muita gente é falta de força, falta de músculo. Tem gente que chega para mim, que eu sou fisioterapeuta ou médico que encaminha, que, cara, você olha visível, você coloca a mão, olha, não tem músculo, cara. Não hipertrofia, fica muito sentado. Aí às vezes vai pra academia, faz tudo sentado. Não estimula nada aqui. Faz Então, terra. não tem nenhum mínimo de hipertrofia, que geralmente o pessoal quer, né? Na lombar. E isso também, você não tiver força lá na lombar, vai sentir dor também. Às vezes é falta de movimento, às vezes é falta de força. Então, e esses exercícios que a gente faz, do levantamento de peso, no funcional também. Eu expliquei, o funcional a gente está se preparando para, se for do seu objetivo, quiser fazer o levantamento de peso, você consiga, né? E os exercícios do levantamento de peso fortalece demais costas, lombar, de forma geral. Então, eu falo por mim mesmo, assim, como eu às vezes na minha outra empresa eu trabalho muito sentado, eu sinto muita dor. E aí eu não consigo treinar. Eu acho que não é só eu, deve ter muita gente aí que às vezes é tanta dor que sente que é uma coisa que sabe que tem que fazer, mas não faz porque tá E doendo demais. às vezes dá até um receio também, porque você associa a dor à não atividade, né? Tipo assim, tô com dor, não vou fazer. Não vou fazer. Isso. Então vai piorar. Isso. E esse é um ponto muito importante. Igual eu falei, às vezes tem que fortalecer. A gente só focou nisso, tem que fortalecer. Aí muita gente fala isso, tem que fortalecer, mas você não consegue ir fazer o fortalecimento porque dói. Isso. Aí é onde a gente entra no trabalho de mobilidade, entendeu? Isso. A gente vai ganhar movimento. É uma coisa que é um dos processos lá. Às vezes vem alguém da academia que às vezes não gosta, mas viu que precisa porque tá sentindo dor, vem pra gente, vem lá pra CT. Aí ele acha que vai pegar peso. Não vai, cara. Às vezes não vai. Às vezes chega gente que tem condição. Tem gente que não vai conseguir. Às vezes o cara é bem hipertrofiado, tem musculação ali, show de bola, mas não consegue. Tá tudo travado, não vai conseguir. Entendeu? Aí a gente faz o trabalho todo, eu já explico no início, pra não ter perigo de falar assim, pô, eu queria pegar peso, mas expliquei que o processo é esse. Se não aceitar o processo, não consigo te ajudar. Sim. E aí vai ficar só na mobilidade, entendeu? Entendi. Flexibilidade se precisar. E aí depois a gente vai... Por isso que vem os níveis. Não, Os gostei. níveis. Essa é uma dúvida que eu tinha já. há algum Por tempo. exemplo, sabe qual que é o movimento de cócoras? A Sei. posição de cócoras? Você consegue fazer ela confortável? Não, confortável não. Então, ela deveria ser confortável para todo mundo. Porque ela é como se fosse normal de ser humano. Normal de descanso. Você pode observar que na Ásia não tem banco, já viu? As Não pessoas tem fazem banco. cócoras. Cócoras. Senta de cócoras. Vai sentar para trocar ideia, fica de cócoras. Vai comer como de Eu acho sentado ou de Eu cócoras. acho que sei lá, vamos dizer, não muito tempo atrás também era comum que as pessoas ficassem cócoras. Era mais. Outras pessoas também que têm essa cultura do cócoras são os russos. Eles treinam muito cócoras até nesses negócios de flexibilidade. Pô, os russos são diferenciados demais, né? Desde criança eles fazem treinamento de força, de alongamento, de todas as coisas nas crianças. Tem ginástica olímpica lá. A base do esporte, Uhum. você pode observar, todas ginástica e depois levantamento de peso. Aí se ele não for bom nesses para despontar mesmo, aí vai encaixando. Tem na China, geralmente é países que seguem o regime Antigo regime comunista. comunista, Uhum. e eles controlam tudo, então eles conseguem fazer esse controle. E aí eles medem o braço da criança,
mede o tronco. A partir disso aí vai direcionando para qual esporte Isso que meio que vai vem ficar melhor. daquela Aí, cultura do super soldado, né, que tinha antigamente. isso. E aí a ginástica olímpica e o levantamento é a base lá da criança para ela aprender a se movimentar e aí ela consegue fazer todo o esporte. Por isso que eles despontam nas Olimpíadas todas. Entendeu? Eles têm um sistema já pra É tudo anotado. pra separar cada... A base é forte. Eita, a base é forte. É tudo anotado e eles não liberam assim fácil as informações, não. Deve ser bem difícil mesmo. E por falar em difícil, quando você abriu o centro de treinamento, você enxergou esse problema na sociedade aqui de Quilinópolis, que tinha essa fadiga, né, com só a academia, às vezes as pessoas faziam alguma outra atividade, mas você teve essa dificuldade de implementar essa cultura na cidade? Como é que foi para você? Foi um pouco difícil, primeiro porque na faculdade a gente não aprende nada sobre marketing, né? E a gente fica meio ali vendido ali. E também por conta, até próprios colegas que desconfiam, porque não tinha essa cultura desse, é só musculação e pronto, acabou, né? Então, muita gente acha que você vai machucar, acha que vai machucar de fato, vê você pegando muito peso, vai machucar. Sim. Então, e devagar veio mudando esse cenário. Aí, por isso também, que quando eu fui ganhando um pouco mais de credibilidade, quando o pessoal começou no boca a boca, entendeu? Porque veio uma pessoa com dor para mim, minha primeira aluna está comigo até hoje. Bacana. Ela começou a treinar comigo na Supremo, quando eu estava na Supremo, e ela tinha alguns problemas de dores, de mobilidade e tudo, e quando resolveu ela começou a falar um pro outro, e o pessoal também via, entendeu? E aí começou a vir para mim, pessoal de dor, entendeu? Aí começou a resolver as dores, e aí o que eu mostrava era esse esporte, aí ficou um pouco atrelado, mas no começo foi difícil, o pessoal principalmente o pessoal da área assustava muito, assim. Acaba que é uma postura meio disruptiva, a gente se identifica bastante com isso aqui na empresa, porque de alguma maneira a gente acredita que veio com uma proposta um pouco diferente de às vezes outras empresas de marketing, cada um no seu quadrado, mas Sim. a gente acha que cada player, lógico, tem que ter uma postura diferente, mas a gente se identifica muito com a sua postura de ser disruptivo, trazer uma proposta um pouco fora da caixa. Alternativas, né, E também que acaba indo para o básico que funciona, né? O básico funciona que é muito sempre. importante. O que você acha desse básico que funciona? Então, a ideia foi, na verdade, esse slogan veio de um livro, desse livro que eu comprei. Qual que é o nome do livro? É Powerlift, de volta ao básico. Que top. É da Marília Coutinho. Ela é brasileira, mas ela mora fora. E ela é atleta, powerlifter. E aí ela fez esse livro, o livro foi dela, entendeu? Aí lá eu conheci o treinamento funcional, conheci o levantamento olímpico. Então o primeiro livro que eu estudei foi de Powerlift, que é o levantamento básico. E aí lá tem esse slogan, de volta ao básico. Entendeu? Porque se você não tiver aquele básico, não tem como você ir para os outros esportes. Sim. Acho que a gente, quando fala de fitness, né, que foi esse meio mais do cuidado com o corpo e tal, que mais explodiu, vamos falar, esse fenômeno Growth, fenômeno Cariani, fábrica de monstros e tal, acaba que, lógico, eles fazem o básico ali, mas de alguma maneira eu sinto que o mercado se sofisticou a um ponto de ficar cansativo. E agora, até essas próprias empresas, essas próprias marcas, personalidades, estão voltando para o básico, estão se ligando a setores como o próprio powerlifting. A gente tem lá o Bitelo, por exemplo, que é um fenômeno que foi lançado pela Growth. E eu acho que, eu falo, o mercado como um todo. Você até aqui antes, nos bastidores, a gente conversou que outros profissionais de outras áreas falaram de voltar para o básico. Então, é isso. Eu acho que as pessoas têm procurado isso, o básico que funciona, né? Muito top. E você tinha perguntado do contexto do porquê, como que eu trouxe isso, né? Eu vi também a necessidade do pessoal que fazia outros esportes, assim, não gosta de academia, mas gosta de correr, gosta de jogar futebol, agora beach tennis, mas na época não tinha beach tennis ainda, futebol e tudo, treinava aquele esporte que ela quer ser boa para melhorar e tudo, ou divertir, que seja, só que aí se lesionava muito, ou sentia muita dor, nesse caso jogava, mas sentia dor. Entendi. Porque faltava uma preparação física. Aí, vou pra academia fazer preparação física. Aí o que fazia? Treino de fisiculturista. Nada contra, não tem problema, cada esporte, no seu quadrado, não tem problema. Só que não resolveu o problema dela. Justamente dependendo porque do esporte, perde a flexibilidade. Entendeu? Várias coisas. E porque lá no treinamento funcional, a gente trabalha em cima das funções articulares. O que é isso?
que o seu tornozelo tem que fazer? Ó, o seu não está fazendo adequado, vamos melhorar isso. A função do seu tornozelo, as funções articulares, tornozelo, do quadril, certo? Da lombar, o que ela tem que fazer, da torácica, o ombro. Então, se tiver alguma desajustada, você vai sentir dor em algum lugar, entendeu? E, então, a gente trabalha em cima disso, das funções articulares e dos padrões de movimento. Geralmente, na academia, a gente só trabalha num plano de movimento, no sagital, só retinho aqui, entendeu? E aí, quando você está lá no carro, você vai para trás pegar alguma coisa, trava a coluna, porque você não tem esse movimento. Então, a gente tem que desenvolver todos esses padrões de movimento. Tanto aqui no sagital, frontal, na frente, girando, para transverso, entendeu? E vendo essa necessidade também, eu vi que ninguém fazia isso, que o pessoal precisava, ia para academia, mas não resolvia o problema. Então, foi onde eu comecei. Bacana. Tem uma amiga minha que ela tem um problema de desgaste no osso do quadril. E aí o médico falou pra ela que ela tinha que fazer fortalecimento, porque senão ela não ia dar conta mais de andar, porque o atrito estava cada vez mais forte por falta de massa magra que fala, né? E dos casos que você já atendeu, tem algum que chama atenção assim, o quanto melhorou para... Tem muitos, assim, de todos os meus alunos, muitos são assim. Por exemplo, vou te dar 2 exemplos aqui que veio agora rápido na cabeça. Eu tenho um aluno que já tem 4 anos mais ou menos que ele está comigo. Ele me procurou como última alternativa. Ele era amigo de um aluno, aí o aluno falou para ele como é que era, e ele falou, cara, eu tô aqui, é a minha última alternativa. Ele já tinha ido no médico, já tinha feito quiro, fisioterapia, tudo. Melhorava ali, mas não sanava, entendeu? Não sanava a dor. E aí ele falou pra mim, na anamnese dele, ele relatou pra mim que tinha 5 anos já, que ele sentia dor direto. Aí tinha dia que ele tinha que beber pra conseguir dormir e tal. Eu falei, cara, aqui funciona assim, tem esse processo, igual eu falei pra vocês, e se você quiser, tentei, não, cara, é a última alternativa. Se eu não der certo, eu não sei o que eu vou fazer. Ele tava desesperado. Ele até o semblante dele era diferente, cara. Era assim, ó, era pra baixo. Você pensa, sentir dor o tempo todo, durante muito tempo. E, cara, a gente começou dessa forma que eu te falei, e era na lombar, tá? Era nas costas. Movimento, aprendendo a se movimentar, todos os planos de movimento, e aí foi ganhando força devagar. Hoje ele faz o levantamento. Caramba. Entendeu? E aí eu emocionei várias vezes no processo dele, porque emociona, né, cara? Quando você consegue, porque o propósito é a gente ajudar as pessoas. E quando você consegue, cara, emociona de verdade. Teve um dia que ele me mandou foto, o dia que ele conseguiu voltar a jogar futebol. Entendeu? Ele é de Rio Verde, mas mora aqui. Aí ele foi para Rio Verde, conseguiu jogar, bater uma bolinha. Ele me mandou foto. Consegui jogar a bola hoje, cara. Eu emocionei demais, né, mano? E aí teve outros relatos, e aí por último agora, ele estava fazendo uma faxina em casa e achou uma caixa cheia de remédio que ele usava, já tinha tempo que ele nem lembrava desses remédios. Falou, tô jogando fora, mandou foto. Aí isso aí foi show, pra mim tá pago, tá doido. Entendeu? E teve outro também de cirurgia. Inclusive ela é prima da minha esposa, ela teve um acidente de moto e a tíbia dela, a cabeça da tíbia aqui em cima, moeu. Entendeu? Moeu, até a patela também, moeu um pouquinho. Não, da fíbula, na verdade, desculpa. Da fíbula, que é o osso menor. E teve que reconstituir. E aí, cara, ela foi em algumas academias, fez fisioterapia. Aí, após ela estar liberada da fisioterapia, ela mandou ela buscar o treinamento, né, de força. Aí ela foi nessa academia, mas alguns não aceitou porque você tem que ter um acompanhamento diferente e tal, né? Às vezes é só porque não é o foco daquele ambiente, daquela academia e tal. E aí uma amiga que tem uma academia passou pra mim, né? Aí ela foi pra mim, aí eu fui, mesma coisa, expliquei pra ela, falei, consegui ajudar ela, mas ela assim funcionava e tudo, ela aceitou. E aí, mesma coisa. A gente começou lá, aprendendo a se movimentar, ganhando força. Aí como foi cirurgia numa perna só, tem que ganhar força numa perna só, depois outra, e vai se desenvolvendo. Hoje ela faz levantamento também. Nossa, Mobilidade. Você tocou num ponto que eu sempre tive dúvida. Como funciona isso de... Pô, engessei um braço. Quero continuar treinando o outro braço. Beleza. Quando voltar vai ter um desequilíbrio, óbvio. Mas... como funciona isso? Como eu treinaria esse outro braço que ficou quebrado? Como, tipo... Pra mim isso sempre foi uma coisa muito absurda. Eu vejo
Teve o Karl von Mogger, eu acho, que era um fisiculturista alemão, ficou muito famoso, ele ia ser o Arnold Schwarzenegger em um desses filmes dessa leva mais recente. Aí, fazendo um supino, ele e um amigo dele, colocou 30 quilos de cada lado, cara. Ou alguma coisa a mais que isso, e os dois tentaram levantar, ele arrebentou o bíceps. E ficou muito tempo parado. E ele voltou depois a treinar, e o braço dele ficou totalmente... Eles buscam simetria, né, no fisiculturismo. Mas como ele fez isso? Como ele fez? Tipo, tá, fiz o pump desse lado, do lado esquerdo estava quebrado, buscando equilibrar com o direito. Eu mantenho esse direito parado, Certo? Então, é interessante, provavelmente deve ter alguns métodos, né? No caso dela específico, ela ficou parada porque ela já não treinava, né? Então ela ficou parada com as duas. Entendi. Né? Mas legal essa pergunta sua, que eu lembrei do meu projeto TCC, que na graduação, aqui na UEG mesmo, meu TCC ia ser sobre treinamento imaginário, treinamento de força imaginário. Você acredita? Já viu isso? E tem estudo, cara. Quando o professor me propôs, o professor Marcelo, da UEG ali, ele me propôs, eu falei, rapaz, mas não existe isso não. Ele falou, me deu alguns artigos, falou, procura o resto. Procurei, tinha, cara. Tinha. O que acontece? A proposta dos estudos que tinha é o seguinte, a força é neural. Tanto é por isso que a gente vê uma pessoa magrinha, aquela lá que a gente conversou aquela hora, mais forte que um cara que é grandão. Porque a força é neural, ela não é estritamente mecânica da fibra, né? Ela é neural também. E aí, como que funcionou o estudo? Só que eu não cheguei a finalizar ele, porque o grupo que eu selecionei não dava certo de coletar os dados e tudo. Aí ficou só no projeto, depois eu tive que fazer outra coisa. Mas os estudos que fizeram, concluíram o estudo, eles pegavam a pessoa, posicionava ela na posição do exercício que ia ser utilizado e falava para ela imaginar, você vai imaginar que você está descendo, subindo, contraindo, tantas repetições, descendo tantos segundos, subindo com tantos segundos, e a pessoa fazia. E aí o que acontecia? Fazia um teste de força antes do estudo, antes de começar o protocolo, e depois ficava algumas semanas ali fazendo o protocolo. O que acontece? Ela não ganhava força, mas ela mantinha a força. Você acredita? Você ficou sem treinar e você conseguiu levantar o mesmo peso que você fez no teste, entendeu? Aí como que seria legal utilizar? Em atletas dessa forma. Machucou, faz treinamento imaginário, pelo menos perder ele não vai muito, entendeu? É um estímulo neural. Neural. Caramba. Show. Mas assim, aí essa questão de assimetria, provavelmente por ele ser do fisiculturismo, não sei, não posso afirmar, mas talvez ele tenha alguma questão hormonal também, né, para poder conseguir com certeza, equalizar ali, porque igual, no caso dela e de todo mundo que você vê que faz cirurgia de joelho, por exemplo, sempre a perna da cirurgia fica um pouco mais fina, não tem como. Você pode ver até jogador, acho que foi o Dudu lá do Palmeiras, ele puxa a bermuda assim, você vê um lado uma mais hipertrofiada, mais desenvolvida, e a outra parecendo que nem treina, entendeu? Sim. É normal. E não vai afetar ele tanto assim no desempenho dele lá, do esporte, porque, como eu tô falando, a força é neural. Né? E a gente se adapta a tudo também, né, cara? Sim. A gente se adapta a tudo. Tem fugindo assim, mudando água pro vinho, mas tem um autor que, um turco, enfim, ele fala do antifrágil. O antifrágil ele não é o robusto e nem o frágil. O frágil é aquele que quebra qualquer coisa. O robusto é aquele que não quebra, né? O antifrágil é aquele que prevalece apesar de quebrar. E tipo, o nosso corpo é antifrágil, porque quanto mais estímulo pesado você dá para ele, de alguma maneira mais forte ele fica. Se você quebra um osso, esse osso vai ficar muito mais forte depois que ele se recuperar. Tem várias coisas. É bem interessante. Tanto é que quando você tira uma radiografia, onde quebrou ali, praticamente não quebra mais. Você já viu uma radiografia quando quebra? Quando você vê quebrado, tá uma risca, faltando ali, uma risca pretinha. Quando você olha, tá colado, é branquinho assim, bem denso. Parece uma solda. Calcifica, tipo uma solda. Nosso corpo é muito massa. Eu imagino quando cola errado, o médico tem que quebrar de novo. Nossa. Meu Deus do céu. Quando é criança é um pouco mais fácil, né? Adulto é foda. Aí essa questão do quadril que você falou, do desgaste. Geralmente o pessoal pensa isso, tem desgaste, não posso fazer nada, porque senão vai encostar. Mas é o contrário, tanto é que o médico deve estar mudando isso muito. Antes os médicos tinham esse receio também de mandar, hoje os médicos mandam você treinar. A questão é, se os músculos estão fracos, fora do lugar,
vai ficar encostando no outro. Já tem o desgaste, que é a falta de cartilagem, que tenha o líquido sinovial para poder movimentar e não doer. Se está com desgaste, vai encostar no osso com osso e vai doer. Se tiver tudo firme ali, cada musculatura no seu lugar, fazendo seu devido serviço que tem que fazer, aí aquele espaço vai ser conservado. Entendeu? E não vai ficar encostando. Isso, não vai ter aquele atrito. E aí não sente a dor. Entendeu? Então, a gente tem muito aluno lá também de desgaste, de joelho, de quadril. É legal você tocar nesse assunto. Eu vou até mostrar esse corte pro meu pai. Ele tem uma hérnia cervical. E a minha mãe, ela tem uns encurtamentos. E aí, filho dos dois, né, eu nasci com esses dois problemas. Eu tenho, tipo, um encurtamento nos trapézios e eu tive uma crise de hérnia absurda, assim. Foi uma protusão, não chegou a sair tudo, sabe? E aí eu fui na médica, nessa época até tava fora daqui de Quirinópolis, tava lá em Mossoró, e foi bem chato, assim, porque, enfim, totalmente diferente, cultura e tal, e ainda tá longe da família, tava só eu e minha esposa. E nessa tentativa de tentar melhorar, fui em quiropraxista, eu fui em acupunturista, fiz massagem, que foi onde chegou no auge de dor mesmo, acho que fizeram uma massagem errada em mim, sabe? E fui na ortopedista. Aí o ortopedista falou assim, cara, olha aqui, você tá com uma protusão e tal, eu já tava tomando injeção de tanta dor, sabe? Meu braço já tava ficando parado desse lado direito aqui. E ela falou, você é muito novo, eu não vou te pôr numa mesa de cirurgia, porque eu acho que no futuro você vai se dar muito mal por isso. Sim. Eu quero que você vá pra academia e eu quero que mesmo com dor você treine. E eu quero que você fortaleça isso que eu não sabia, eu quero que você fortaleça pescoço, especificamente pescoço. Eu fiquei tipo, como que faz isso, cara? Tipo, eu vou ficar... igual exercício de piloto Fórmula 1. E aí eu comecei a treinar isso, posterior de ombro, né? As coisas que ela tinha passado, foi junto com um personal lá. E assim, em questão de 2 meses, o braço que deu uma atrofiada ficou realmente menor. Um braço que não tinha hérnia ficou normal, esse braço aqui. O outro ele foi atrofiando mesmo, sei lá, com um relento mesmo, não sei o que aconteceu. Foi muito estranho. Não tava conseguindo passar estímulo para aquele lado. Pode ser, porque dava choque nos dedos, nossa, era horrível, cara. E aí foi recuperando com dor, mas recuperando, sabe? Parando de tomar remédio. E, assim, acho que muitas pessoas hoje, como você falou, por causa de postura, por causa de o trabalho, a rotina, sofrem com, às vezes, um bico de papagaio, né, que fala, sim, às vezes com um tipo de hérnia. E essas dores, elas não são por acaso, né? Você falou, a força é a base de tudo. Essa pessoa que tem uma hérnia, que tem muito medo muitas vezes, passou pelo médico, perguntou pro médico, o médico aprovou. Você acha que é bom ela ir treinar? Com certeza. Ou às vezes ela melhor ir numa academia? O que você me diz? Com certeza. Assim, um ponto que veio à cabeça agora, que é legal de comentar, é o seguinte. Você falou, trabalhou isolado ali onde ela pediu e tal. Muita gente acha que quando a gente fala treinamento, lá nosso treinamento é funcional, voltado para força, mas tem o treinamento funcional. Levantamento de peso, não faz nada isolado. Não significa isso, entendeu? A gente faz também. Quando precisa, tem caso específico, precisa fortalecer algum músculo específico, a gente trabalha. Então a gente não é contra o treinamento isolado, não. Muita gente pensa que sim. Em relação a ter que treinar, tem que treinar na verdade. O que acontece muito? O médico manda a pessoa treinar e às vezes ele pede, manda recomendação. Não pode fazer isso. Eu entendo eles. Assim, muitos colegas ficam nervosos com o médico e tudo, mas eu entendo eles. Por quê? Ele te dá um encaminhamento, vai pra academia. Ele não sabe que academia que você vai, quem que tá lá, o que o cara sabe, sim, de treinamento ou não, de lesão ou não. Aí ele fala pra você ir, você vai e faz alguma coisa lá, meio que não pode, indevido, alguma coisa, você não tá, não é nem que não pode, você não tá preparado para fazer, alguém coloca você para fazer, ou você vai sem acompanhamento e faz alguma coisa lá e dá ruim. Aí quem que é culpado? O médico mandou ir para academia. Sim. Ele só mandou ir para academia, não falou mais nada. Sim. Então eu entendo quando eles falam, não vai para academia. Ou então quando eles encaminham, mas falam, não faz isso, não faz isso. Porque ele não sabe quem vai te acompanhar. Justo. Entendeu? Então por isso que alguns médicos têm alguém de confiança dele e indica direto, porque já sabe como vai ser o trabalho lá. Hoje você tem algum médico parceiro, assim, ortopedista? Ou... Não, assim, uma parceria fechada ainda não, mas tem físio que indica. Bacana. Entendeu? Tem sim. É isso aí. Até colegas, assim, às vezes a pessoa treina comigo, tem alguém que machuca alguma coisa e fala. E detalhe da hérnia que você comentou, teve um estudo legal sobre isso. Eles pegaram
2 grupos, pegou um grupo só de atleta de levantamento de peso, foi exclusivo com levantamento de peso, e outro grupo com sedentários. Eu não me recordo os números certinhos de quantidade de pessoas e tudo, mas foi nesse sentido. E aí o que eles avaliaram? A questão de hérnia, fez radiografia, tomografia, tudo que dava lá para avaliar a coluna. O que aconteceu? Todo mundo tinha alguma coisa, hérnia, ou bico de papagaio, ou protusão, não tinha chegado em hérnia ainda e tal. Todos os 2 grupos, tanto os atletas profissional de levantamento, quanto o grupo sedentário. Só qual que era a diferença? Os atletas não sentiam dor, os sedentários sentiam. Sim, digo essas dores comuns, né? Porque atleta sente dor, mas é pelo volume demais, né? Excesso de treinamento que comparado com o sedentário, mas não sente essas dores, entendeu? Por quê? Porque apesar de ter aquela questão, aquele problema, o músculo está lá fazendo o serviço dele, está tudo fortalecido, vai segurar as estruturas no lugar dele. O que dói da hérnia é quando ela sai para fora que encosta no nervo. Encostou em algum nervo que está ali, aí dá o sinal de dor. Inclusive a dor é no cérebro, entendeu? Então, quando o músculo está fazendo o serviço dele, ele segura aquela vértebra no lugarzinho dela, vai parar de apertar aqui e não vai sair. Isso. Apesar da hérnia, ela tá lá no lugarzinho dela sem encostar nenhum nervo. Aí não sente a dor. Aí, assim, não vou falar também que nunca mais vai ter uma crise. Acontece. Mas diminui essa distância das crises, entendeu? Não, eu acho que depois que eu voltei a treinar... Nem sentiu, né? Não. É isso. Porque a musculatura tá lá cada um fazendo seu serviço, segurando as estruturas no lugarzinho dela. Bacana. E falando sobre o seu posicionamento na sua rede social, quando você começou, foi pra garagem e ali começou a mostrar para o público o seu trabalho, como que foi na rede social? Como você começou a se apresentar lá? Como que foi o feedback do pessoal que começou a ver você lá? Porque eu lembrando aqui agora, eu via vídeos seus lá, eu nem sabia o que era powerlift, mas eu via, porque eu fui na academia um dia, você estava lá, na Suprema, né? E tem muito tempo isso, mais de 3 anos isso, muito mais. E eu lembro de você lá e depois eu lembro que eu vi você já na garagem, entendeu? E agora eu liguei os pontos e falei, cara... eu lembro de você lá. Eu lembro desse começo aí seu. Sim. E como que foi pra você na rede social, começar a postar seus trabalhos? Então, postava assim, meio que aleatório, mostrava os alunos treinando mesmo, mas sem um método, como posso dizer? Sem um planejamento, somente mostrando. Então, o meu público maior, querendo ou não, era através de indicação mesmo. Tanto é que a minha fidelização é grande também por conta disso, né? Porque é mais indicação. Então, quando a pessoa já chega qualificada, né? Eu nem fiz aquele trabalho de qualificação, porque o meu aluno já fez. O resultado já trouxe o cliente para você. Uma coisa que eu notava, no seu início, eu acho que até hoje, é esse senso de pertencimento. Porque muita gente fazia questão de postar que estava ali aumentando a carga e colocar CT do bilico, ou @CT do bilico. Então, é como se fosse um ritual. Sim. Tipo assim, eu vou gravar minha progressão. Isso. Porque eles têm que mandar para você, né? E eu vejo que é uma coisa, hoje foi dia de bilica, como você mesmo falou, entendeu? É massa isso, porque por mais que pareça algo, às vezes, simples, sem planejamento, o básico funciona, é o básico perfeito. E você tá ali, de forma inconsciente, praticando marketing de relacionamento, marketing de comunidade. Então, é o básico que funciona. Acho que o seu início foi bem marcado disso, e se de alguma maneira pudesse dar uma recomendação é que nunca mude, porque só ir melhorando isso, a questão que você falou da pulseira, às vezes, porque eu acho que a gente tem sempre que pensar em quem está comprando da gente, né? Sim. Você hoje fideliza muitas pessoas, né? Tem um marketing boca a boca, mas o que tem ali, naquele lugar, que mantém as pessoas, né? Tipo, a pessoa, beleza, boca a boca, chegou lá, mas agora teve um motivo para ficar ali, né? E com certeza são esses pequenos detalhes assim. E já que a gente está falando de pequenos detalhes, tem algum detalhe que você gostaria de passar para um público que às vezes não treina? Não treina? Sim, tem, com certeza. O que acontece? Igual disse aquele momento, a maioria das pessoas já sabe que precisa treinar, é importante, só que às vezes não gosta. Então, se você está sem treinar e não gosta, não gosta de academia, não gosta de jogar bola, não gosta de fazer nada,
a gente tem essa alternativa que talvez você vai gostar, levantamento de peso, vai uma coisa que vai te desafiar e tudo. Só não pode ficar sem treinar, entendeu? Então hoje a gente tem tanta modalidade aí, né? Então alguma coisa você vai gostar, cara, com certeza. Nem que seja ali do ambiente e tudo, né? Igual tem muitos alunos lá que começa a treinar obrigatório. O médico mandou, ou é porque sabe, igual eu falei, quer fazer uma corrida e sabe que se não treinar não está conseguindo. Aí vai treinar obrigado, mas aí ele gosta do ambiente, gosta da energia do pessoal e tudo. Ah, não gostei não, aí saiu do Belic, foi para outro lugar, gostou do ambiente, ficou. O que importa é isso. Tem que treinar, cara, não dá para ficar sem treinar mais. Hoje em dia não dá. E você falou sobre a questão do ambiente. Olhando para essa mudança que vai acontecer agora, que você vai estar montando no CT, já está pronta a obra, né? Você daria um spoiler assim para o pessoal, o que vai mudar, o que vai expandir? Então, a gente vai ampliar, né, no caso, o espaço vai ser maior, a gente quer montar a estrutura, porque até hoje, o ambiente que mais, assim, adequado que eu fui lá e arrumei direitinho, pintei do jeito que eu queria, tudo foi na ABB. Mas aí fechou, né, só durou 1 ano e aí tive que voltar, dar um passo atrás de novo. Então a gente não está naquele espaço, como que fala, não seria adequado, mas assim, com a nossa cara, entendeu? Sim. Então, e agora vai estar com a nossa cara, a gente vai pintar direitinho com a nossa marca, com a nossa logo, pintadinho com as cores da marca, né? Aí a gente quer delimitar cada espaço, de fazer cada coisa, vai ficar show de bola, o pessoal vai gostar. A gente vai ampliar, onde é levantamento vai ampliar, entendeu? Onde é o funcional vai ampliar também, vai ser show. Top, isso aí, então... Ó, só lembrando, tem a lista de pré-inscrição, a gente vai deixar o link aqui e eu acho que vale a pena. Eu mesmo vou lá experimentar. Isso aí. É muito bacana esse acompanhamento mais de perto, assim, né? Porque o seu atendimento faz grande diferença no fim das contas, né? Talvez o cara vai na academia, mas não sabe o que ele tá fazendo. Não... Fica lá jogando. Faz lá de qualquer jeito. E tem muita gente que vai lá treinar com a gente, treina só 2 vezes na semana, só 3, aprende, né, e consegue treinar musculação. Igual eu falei, às vezes ela gosta da musculação, tem gente que gosta, não tem problema. Mas aí ela vê que precisa melhorar alguma coisa, tem que aprender algumas coisas ali, treina com a gente 2 vezes na semana e faz os outros treinos na academia, entendeu? E aí, quando você vê alguém na academia, aqui, treinando assim meio diferente, você fala, tem alguma coisa diferente ali. Geralmente o pessoal fala, você treina no Belic? Já aconteceu, eu falo porque o pessoal me conta, os alunos me contam. Sim. O pessoal me perguntando se era do Belic, entendeu? Sim. Inclusive até a questão do nome. E você disse lá, eu ia mudar, eu mudei, tirei o garagem, né? Mas eu queria mudar até o Belic, eu ia tirar o Belic. Mas aí chegou, eu vi também que não dava, entendeu? O pessoal falava dessa forma, eu vou lá no Belic. Hoje tem Belic, entendeu? Então não teve como eu tirar, cara. Eu ia tirar, cheguei a criar outro nome, mas tive que voltar atrás também, porque não tem como, ficou Bilica. Já pegando o gancho, de onde vem Bilica? É um sobrenome, é um apelido? Cara, é assim, ó, meu nome é Fábio Henrique. Aí quando eu era criancinha, aí minha madrinha falava pra mim, fala seu nome, Fábio Henrique. Aí eu falava, Bilic. E aí na mesma época, acho que tinha um jogador, se eu não me engano, que era da seleção, eu acho, que chamava Fábio Bilica. E aí minha madrinha começou a me chamar de Bilica e ficou. Ah, legal. Bacana. É uma história boa, né? Já vim desde criancinha. Carrega muito sentido. Pô, eu acho que a gente tá... O tempo voou, mas eu acho que a gente tá aqui há 1 hora mais ou menos. Por aí. Você gostaria de vender o seu produto, o seu serviço, deixar uma mensagem final muitas vezes, falando nos olhos dos nossos espectadores? Sim. Então, ó, a gente precisa, como eu disse, naquele momento, todo mundo sabe que precisa treinar, principalmente força. Vou dar um exemplo, que vai ficar mais didático de entender. Já viu aquele senhorzinho, aquele vozinho que anda bem devagarzinho assim? Aquele senhor está faltando força, entendeu? Além da sarcopenia, tem a dipenia, que é a perca de força, que acontece muito. Então, quando você vê um senhorzinho mais serelepe, ele tem força, entendeu? Então, se a gente pegar aquele senhorzinho que anda devagarzinho assim, tá com falta de força, fazer um trabalho de força nele, você vai ver ficar serelepe, entendeu?
Então, vamos fazer uma poupança de força, gente. Vamos começar a treinar a força mais cedo. E igual a gente comentou mais cedo, força tem nome, sobrenome e endereço. Então, força não é só aquele treinamento de 10 repetições, 12, 15. A gente tem que fazer treino de força de verdade. Mais peso, o seu peso que você consegue fazer, mas com menos repetições, entendeu? Com qualidade técnica, com amplitude de movimento, mas a gente tem que fazer força. E isso transfere, a ideia é transferir, isso que é a ideia do treinamento funcional, baseado em força, que é a nossa metodologia, para você transferir para o seu dia a dia, transferir para o seu esporte que você pratica e conseguir evoluir. E só para finalizar, você disse que força tem nome, sobrenome, tem endereço. Isso. E Instagram? Qual que é o Instagram do Fábio Bilica, que o pessoal quer te encontrar? Então, lá no Instagram tá bilica.ct, ou se digitar Bilica Centro de Treinamento, aparece também. E aí essa conta não é a do Bilica Trainer, mas as duas ali a gente movimenta as duas. E a gente quer crescer o Bilica CT, o Instagram do Bilica CT, para mostrar para o pessoal conhecer. Tem muita gente que conhece, mas tem muita gente que não conhece ainda. É natural. É bilica.ct. Show. E o endereço também? Vai mudar. Hoje a gente está na Avenida Pastor Zetil, número 120, na rua da Prefeitura ali do Paulo. E a gente vai mudar para a Avenida Feliciano Martins Correia, número 74, no centro. Bacana. Pertinho do teatro. Isso aí. Então vocês já sabem onde ir para garantir um treino de qualidade. Isso. E tem o link da prescrição lá, da reinauguração. Vou mandar para vocês depois, para entrar no grupo do WhatsApp. Porque lá eu vou dar todas as informações, as vantagens de quem fizer o pré-cadastro. Vai estar lá. Bacana. Fábio, muito obrigado pela presença. Valeu. Também, Obrigado, muito mestre. Obrigado pelas informações. Valeu. Possivelmente eu vou estar lá. Vou fortalecer eu não vou. Um agradecimento especial a você que ali no início do nosso projeto aqui do podcast, que também foi um sonho nosso, você acreditou, você é um dos nossos patrocinadores. Toda vez que a gente fala aqui para as câmeras, recomenda para as pessoas o seu trabalho, pode ter certeza que é com muita gratidão e é de coração, porque a gente acredita no seu trabalho como você acreditou no nosso. Obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Isso aí. Então, Valeu, para quem nos galera. assistiu, muito obrigado, Muito obrigado por ficar até aqui. E E até o próximo. até o próximo 360 Podcast. Valeu. Tchau. Tchau.